Fui o culpado por fazer meu colega de casa que comeu minha comida sem minha permissão passar mal e acabar no pronto-socorro? Eu me mudei recentemente para um lugar compartilhado e alguém continuava roubando minha comida. No início pensei que fosse um erro, mas até minhas sobras estavam sendo comidas. Ficou claro que a pessoa fazia isso de propósito. Conversei com meus colegas de casa sobre como eu preferiria que me pedissem antes, mas eles não se importaram e nenhum deles admitiu fazer isso. Não peguei ninguém no flagra, então tentei ignorar já que isso só acontecia a cada 2 dias ou mais. Alguns dias atrás voltei do trabalho com uma caixa de ovos que encontrei enquanto vasculhava lixo e algum pão. Queria testar os ovos na água antes de comê-los para ter certeza de que estavam seguros, mas estava muito cansado e fui dormir cedo sem comer. No dia seguinte descobri que um dos meus colegas de casa ficou tão doente que teve que ir ao pronto-socorro. Meus ovos não estavam na geladeira onde os deixei, mas vi a caixa e as cascas no lixo e meu pão estava aberto. Suspeitei que fosse ele pois havia a possibilidade de os ovos estarem estragados, mas também fiquei irritado por ele ter se servido da minha comida sem perguntar. Quando ele voltou perguntei se ele havia comido meus ovos e pão, mas ele negou. Então disse que esperava que quem os comesse não ficasse tão doente quanto ele pois encontrei os ovos no lixo. Ele ficou pálido e visivelmente desconfortável. Ficou irritado passando de dizer que poderia ter comido a comida por engano pois não estava prestando atenção e não se lembrava exatamente, e começou a me acusar de envenená-lo. Ele disse que é um risco à saúde trazer esse tipo de comida para espaços comuns sem avisar a todos primeiro pois não é incomum que as pessoas em locais compartilhados comam a comida alheia por engano. Desde então ele não fala comigo e meus colegas de casa estão do lado dele e me chamaram de nojento por fazer isso. Uma parte de mim sente que não estava errado pois eram meus ovos que eu pretendia comer, e eu não achei que precisava avisar as pessoas para não comerem comida que não lhes pertencia, mas também me sinto mal e culpado por ele ter ficado doente. Então pessoal, me digam se eu estava errado? Edição. Só para esclarecer pois vejo comentários sugerindo que eu possa ter feito de propósito, eu não fiz. Tenho vasculhado lixo recentemente para encontrar parte da minha comida, então eu realmente pretendia comer, assim como tenho comido a comida que encontro no lixo. Tento ter cautela e felizmente isso ainda não me deixou doente, mas se ele não tivesse comido provavelmente eu mesmo acabaria no pronto-socorro pois obviamente iria comê-los. Não fiz isso aleatoriamente apenas para tentar pegar quem estava comendo minha comida. Intoxicação alimentar não é brincadeira. Como disse, acabei de me mudar e estou tentando me estabelecer. Também entendo que embora eu limpe minha comida, é nojento colocar comida que veio do lixo em uma geladeira ou despensa comunitária e não continuarei a fazer isso, vou apenas colocá-la no meu quarto de agora em diante. Próximo relato. Acho que minha namorada está me traindo. Nos últimos dias minha namorada tem agido de maneira diferente, ela não tem respondido minhas mensagens enquanto estamos trabalhando e só conversamos quando chego em casa. Ela tem negligenciado nossos animais, deixando a caixa de areia suja e não dando água aos cachorros. Ela chega em casa, toma banho rapidamente, troca de roupa e diz que vai sair com as amigas. Só a vejo cerca de 20 minutos antes de ir para o trabalho pela manhã. Mesmo nesses momentos ela mal fala comigo, a não ser para pedir algo no banheiro. Quando pergunto se algo está errado ela apenas responde: Nada, estou bem. Nos últimos dias ela tem recebido ligações, se afastando para atender e ficando no telefone por cerca de 1 hora. Ainda não tive coragem de escutar atrás da porta o que ela fala, nem de olhar seu celular. O motivo pelo qual decidi buscar conselhos é que ao levar o carro dela para uma revisão esta manhã, encontrei recibos de uma farmácia com a compra de preservativos. Isso acendeu um alerta porque nós não usamos preservativos, estamos em um estágio do relacionamento em que se engravidarmos aceitaremos isso. Estamos juntos desde os 19 anos, e se acontecer estamos prontos para ser pais. Pelo menos eu achava que ainda estávamos nesse ponto para ser sincero. Sempre que uso preservativo fico com urticária. Já consultei um médico e descobri que tenho alergia a látex, então paramos de usar assim que recebi o diagnóstico. Pensei que talvez uma amiga dela tenha comprado e esquecido o recibo, mas as chances disso parecem pequenas. Para aumentar minha paranoia, vi que ela me bloqueou no Snapchat. Não consigo ver as histórias dela nem a pontuação. Ela sempre saiu com as amigas e nunca tive motivo para me preocupar. Mas antes sempre jantávamos juntos ou passávamos um pouco de tempo juntos. Agora ela sai com as amigas e eu chamo os meus amigos ou trabalho. Estou assustado e relutante em descobrir a verdade, mas preciso saber, é necessário. Atualização. Ela saiu há 1 hora e levou todas as suas coisas. Trouxe uma amiga que também era minha amiga e elas arrumavam as coisas dela. Mas por algum motivo estavam rindo como adolescentes? Eu apenas me sentei e atualizei os e-mails do trabalho sem prestar atenção nelas. Depois de cerca de 3 horas ela tinha todas as suas coisas em caixas, tentou levar algumas coisas que eram minhas, e eu calmamente disse que ela não tinha pago por elas, então pedi que deixasse comigo. Contatei o casal simpático de quem alugamos a casa e eles foram extremamente solidários permitindo que eu trocasse todas as fechaduras,
móveis, então meu amigo e eu vamos fazer isso esta noite. Ele também vai me ajudar a mover minha mesa e eletrônicos para o quarto de hóspede, já que minha ex usava como closet e espaço de armazenamento. Quando ela saiu, percebi um pouco de remorso, mas acho que ela estava apenas sendo gentil porque estava feliz em ir para a casa daquele cara. Ela me abraçou de despedida e eu permiti, pois é minha forma de encontrar um fechamento físico. Sempre que ela me abraçava, passava os dedos pelo meu cabelo, e fez isso pela última vez hoje. Ao vê-la sair, senti tristeza, mas também otimismo, pois agora posso viver em paz sem a carga de me perguntar se ela está me traindo. Daqui para frente minha vida será apenas eu, minha família e amigos e, claro, meus pets. Agradeço a todos pelas palavras gentis e encorajamento. Se algo mais acontecer, tentarei lembrar de atualizar, mas até lá nos vemos por aí. Edição. Nossa, muito obrigado a todos pelas palavras de sabedoria e apoio. Para responder algumas perguntas frequentes, já que são muitas respostas para responder individualmente, vou postá-las aqui. Depois disso não tenho intenção de voltar com ela. Ela deixou claro quem e o que quer, então vou concentrar toda a minha energia no meu trabalho e na minha família e amigos. Mesmo que ela volte rastejando, não terei o número dela e ela não terá como me contatar. Eu não fui o primeiro namorado dela, mas fui o primeiro sério. Começamos a namorar aos 19 anos, a conheci enquanto estava na faculdade e ela trabalhava em um restaurante perto do campus. Fomos os primeiros em muitos marcos importantes um do outro, como morar juntos, adotar animais juntos e dedicar uma boa parte de nossas vidas um ao outro. Sei que há algo melhor para mim lá fora. Obrigado a todos por me levantarem. Por agora vou focar em avançar na minha carreira e ser o homem da minha família, já que meu pai faleceu em julho. Quando chegar a hora de namorar novamente, saberei. Com o tempo encontrarei a pessoa certa, uma pessoa incrível. Com as sugestões dos meus amigos e da maioria de vocês, vou fazer exames na segunda-feira de manhã. Não acho que algo tenha sido transmitido, mas nunca se pode ser cuidadoso demais. Então sim, na segunda-feira de manhã vou me certificar de que está tudo bem. Atualização 3. Então, esqueci de mencionar, mas na atualização de ontem é que perguntei a ela por que ela se distanciou tanto. Ela não me deu nenhuma resposta concreta, então eu apenas perguntei: tem outro cara? Consegui que ela confessasse que estava saindo com um cara que conheceu no Tinder. Ela disse que eu simplesmente não era o homem certo para ela. Não encontrava mais satisfação em mim e que eu era apenas um peso em sua vida que a impedia de crescer. Para constar, nunca a impedi de seguir sua carreira dos sonhos, mesmo que tenhamos sacrificado uma renda para ela fazer isso. Sempre fui respeitoso com as necessidades e desejos dela. Gosto de pensar que fui um bom namorado. Ela pediu para terminarmos imediatamente porque iria mover algumas coisas para a casa do novo cara. Eu disse que tudo bem, mas ela teria que levar suas coisas de uma vez. Não queria que ela voltasse 2 ou 3 vezes por semana para pegar suas coisas. Ela não quer nada com nossos animais de estimação, então vou ficar com o gato e dar o cachorro para minha mãe, que poderia usar um pouco de companhia desde que meu pai faleceu há alguns meses. É realmente difícil ver quão fria ela estava, sem lágrimas ou sinal de arrependimento. Então amanhã ela está levando todas as suas coisas no caminhão do pai dela e se mudando para a casa desse cara. Perguntei a ela há quanto tempo isso estava acontecendo e ela disse que há 2 meses. É um pouco nauseante, pois ainda estávamos dormindo juntos nesse período. Agradeço àqueles que se preocuparam comigo me dizendo para usar preservativos. Obrigado, mas estávamos praticando o planejamento familiar natural, onde ela acompanhava seus dias férteis e tudo mais. Então não engravidaríamos a menos que realmente tentássemos. Estou triste porque esta é uma mulher que aprendi a amar e com quem cresci como indivíduo. Simplesmente não consigo acreditar o quanto ela mudou nessas últimas semanas. Espero que ela encontre o que realmente deseja e seja feliz. Próximo relato. Karen mente para um policial, mas ela não esperava que registrei tudo com uma câmera. Então, eu me envolvi em um acidente de carro há alguns dias. Foi leve, mas na maior parte culpa minha. Eu estava fazendo uma manobra em K para sair de uma garagem residencial em uma rua movimentada, e ao dar ré bati em um carro que estava acelerando para passar. Nenhum airbag foi acionado e ambos os carros estavam completamente operacionais. O acidente aconteceu por volta das 4h45. No carro estava um pai e uma mãe de meia idade com um bebê em uma cadeirinha no banco de trás ao lado da porta que foi atingida. Esta família não falava inglês. O pai saiu do carro e fez aquela expressão de surpresa típica de quem verifica os danos após um acidente. Ele me disse que havia um bebê no banco de trás e me mostrou a criança que ainda dormia. Sua esposa imediatamente ligou para quem eu acredito ser a polícia. Nós entramos em um estacionamento para sair da rua movimentada e esperar. Cerca de 20 minutos depois peguei a calota deles na rua e entreguei ao senhor, que abriu a porta traseira novamente e me mostrou o bebê dormindo. Agora eram cerca de 5h40 e a sobrinha do casal e seu namorado apareceram. Eles imediatamente exigiram dinheiro para consertar o carro e eu disse que resolveríamos pelo seguro. Ela perguntou várias vezes se eu realmente queria seguir por esse caminho e eu disse que não tinha dinheiro para consertar ambos os carros, então seria pelo seguro. Ela então ligou para a polícia. A tia estava ao telefone com ela e não com a polícia? Tudo bem, vou esperar ainda mais pela polícia. Por volta das 6h15 o bebê finalmente acordou e começou a chorar. Já estava dormindo há pelo menos 1h30 e provavelmente estava com fome.
Às 6h30 os policiais chegaram e perguntaram à sobrinha se o bebê precisava de paramédicos, e a sobrinha, que só apareceu quase 1 hora após a colisão inicial, começou a mentir para a polícia, dizendo que o bebê estava chorando desde o acidente e pediu para chamá-los. Já estive em alguns acidentes ao longo dos anos como motorista e agora comecei a perceber o que realmente estava acontecendo, um possível golpe de seguro. Revisei as imagens da minha câmera de painel e consegui provar que eles avançaram o sinal vermelho logo antes da entrada da garagem de onde eu saí. Quando o policial veio me perguntar o que aconteceu, contei a minha versão dos fatos e mostrei as imagens da câmera provando que o sinal estava vermelho na direção de onde eles alegaram estar vindo. Para garantir, eu disse à polícia que o bebê só começou a chorar cerca de 15 minutos antes deles chegarem. A sobrinha começou a gritar dizendo que eu estava mentindo, então eu disse ao policial: se o que ela diz é verdade, então eu gostaria de fazer uma denúncia contra eles por colocar uma criança em perigo. Eles afirmam que o bebê estava chorando pelas últimas 2 horas desde o acidente e em nenhum momento chamaram 911 para assistência médica. Em vez de serviços de emergência, eles chamaram a sobrinha para cá e só pediram ajuda médica depois que a oferta foi feita. Além disso, a cadeirinha do bebê não está montada no centro do veículo como exigido pela lei estadual e isso deveria ser notificado. Nesse momento a sobrinha começou a me xingar de todos os nomes possíveis, como se ela tivesse descoberto uma traição minha no programa do João Kleber. Então eu disse calmamente ao policial que minha câmera de painel estava gravando todo o tempo enquanto estávamos parados e registrei o momento em que a criança acordou. O policial olhou para ela e disse: senhora, é crime mentir em um relatório policial. O bebê estava chorando desde o acidente? De repente ela disse que precisava verificar com a tia e o tio para saber. Ela retirou a acusação e o policial descartou a declaração de testemunha dela, pois ela não era uma testemunha real de nada. Espero que não venha nenhum processo absurdo disso. Próximo relato. Karen quer que eu mude minhas decorações por causa de seus filhos. Olá pessoal, gostaria de contextualizar a situação. Sou um estudante do ensino médio e pego o ônibus escolar todas as manhãs. Ano passado tínhamos uma motorista de ônibus que todos adorávamos, mas ela foi transferida. Nossa nova motorista é bem, um caso à parte. Depois do Halloween escolhi a segunda-feira seguinte para colocar meus enfeites de Natal infláveis. Eles são meus, então sou responsável por colocá-los e retirá-los, sem problemas. Na quinta-feira após o Halloween a motorista do ônibus me parou perguntando se eu poderia colocar meus enfeites, dizendo que ouviu falar deles por outro motorista. Meu pai ainda tinha alguns trabalhos de jardinagem para fazer, então eu disse a ela que não ainda, mas que faria em breve. Ela pareceu irritada e disse aos filhos: o menino mau não vai colocar os enfeites. E então se virou para mim e disse: veja como meus filhos estão tristes. Ignorei ela. Depois de colocá-los na segunda-feira peguei o ônibus pela manhã. A motorista disse: obrigada por colocar a decoração para os meus filhos, eles adoram. Olhei para ela e disse que não fiz isso pelos filhos dela. Ela se irritou novamente. Na semana passada coloquei mais 2 infláveis, um deles havia comprado recentemente. Ela me disse na manhã seguinte: você pode tirar o gnomo? Meus filhos não gostam dele, talvez troque por um pinguim. Eles gostam de pinguins. Respondi respeitosamente que não iria tirá-lo e que não tinha um pinguim. Ela me disse para comprar um. Eu disse que a menos que me dessem um de presente, não compraria mais infláveis este ano. Ela ficou muito brava comigo. Disse que eu era muito rude e que como seus filhos não gostavam do meu gnomo, eu deveria agradá-los. Não vou me dobrar para agradar os filhos mimados dela que riem de mim e gritam e choram durante todo o trajeto no ônibus quando não conseguem o que querem. Atualização. Esta manhã é meu último dia de aula antes do recesso de ação de graças porque o sistema escolar americano é péssimo, e eu ia ligar meus infláveis esta manhã. Infelizmente ventou muito, então tive que desligá-los para não danificá-los. Está a caminho outro gnomo inflável, embora eu não devesse comprar mais nenhum este ano. É um gnomo pequeno, eu quero maior, mas infelizmente eles são meio caros. Algumas pessoas estão dizendo que isso é falso, e eu queria que fosse. Ouvi das crianças do trajeto antigo dela que ela era muito má com eles, e um de seus filhos até deu um tapa em um dos alunos do ensino fundamental e ela culpou o aluno. Perguntei a ela sobre seu trajeto anterior antes deste incidente. Queria genuinamente que isso não tivesse acontecido, mas aconteceu. Já tive problemas com minha decoração antes, mas nunca nesse nível. Próximo relato. Amigos inconvenientes decide levar seu filho não convidado à nossa festa de Natal apenas para adultos e toma conta da nossa casa. Minha esposa e eu realizamos uma festa de Natal anual em nossa casa com amigos e irmãos. No ano passado 2 de nossos amigos tiveram um filho pouco antes da festa. O filho não foi convidado no ano passado também, mas não nos incomodamos pois era mais como trazer uma batata não convidada do que uma pessoa já que era um bebê na época. Este ano a criança já está andando e eles nos disseram que conseguiriam uma babá. Então não vimos razão para mencionar que não seria apropriado trazer a criança para a nossa festa. Como o título sugere, sem perguntar ou mesmo nos avisar que a criança viria, eles apareceram com o filho e nossa casa não estava preparada para ser segura para crianças. Como resultado tivemos que fechar várias portas que pretendíamos deixar abertas para que os convidados se espalhassem pelo nosso porão e sala de estar. Assim, durante a maior parte da festa, cerca de 14 pessoas ficaram apertadas em nossa pequena cozinha enquanto os pais deixavam seu filho de 1 ano andar livremente. Nossa festa não é uma bagunça, mas as pessoas estavam bebendo bem menos do que o normal, e minha esposa e eu não bebíamos nada pois somos responsáveis pelo que acontece em nossa casa e os pais não estavam vigiando bem o filho. A mãe decidiu colar várias de nossas gavetas com fita adesiva, sem pedir e usando nossa fita, o que significava que ela mexeu em nossas gavetas sem permissão pois a criança estava abrindo tudo e tirando as coisas.
Enquanto a criança desacompanhada continuava a causar problemas, ela mexia com nosso cachorro, tirando comida da tigela dele e puxando seu pelo, e os pais ainda assim não faziam nada. Ficar entre o cachorro e a criança se tornou parte das minhas obrigações como anfitrião. Nosso cachorro é resgatado e bastante assustado, e por um milagre do universo ele apenas tolerou a criança cada vez que eu não estava no lugar certo no momento certo. Da mesma forma a criança arrancou os sinos da nossa porta e os quebrou, que nosso cachorro usava desde o dia em que foi adotado para sinalizar que precisava sair, e agora ela não parece entender que os novos sinos de aparência diferente servem para o mesmo propósito. Em seguida a criança ficou cansada e irritada, e em vez de levá-la para casa, os pais decidiram usar nosso quarto de hóspedes que estava fechado e usado para guardar todas as coisas extras que tínhamos em casa e que movemos para dar espaço para a festa e os convidados. Isso deixou minha esposa muito envergonhada, pois limpamos completamente todos os lugares públicos e não fizemos muito pelas áreas que os convidados não viriam. Sem serem convidados e sem pedir, eles montaram um cercadinho para o filho, deixando lixo em nossa casa antes de retornar à festa. Eles não foram embora até às 10, arruinando metade da festa para nós e muito da festa para os outros convidados que não ficaram até tarde. Não estou de modo algum bravo com a criança. Ela é apenas uma criança e não sabe o que faz, mas os pais deveriam saber que não é apropriado trazer seu filho para uma festa de Natal só para adultos. Edição. Aceito o julgamento das pessoas de que eu deveria ter confrontado eles. Meu problema era que, como estávamos resolvendo todos os problemas, os outros convidados provavelmente não perceberam o que estava acontecendo e todos se conhecem. Mas mesmo assim eu deveria ter confrontado eles. Há uma coisa, no entanto, com a qual eu discordo. Por que você está reclamando na internet? Eu tinha quase certeza de que esse é exatamente o propósito da internet. Próximo relato. Não, Karen, eu não vou trocar meu assento no corredor na cabine principal por um assento do meio no fundo do avião. Eu sempre ouvi histórias de pessoas querendo trocar de assento, mas nunca tinha passado por isso até recentemente. Isso me decepcionou, pois eu adoro ver pessoas arrogantes sendo colocadas em seu lugar. Eu estava em um voo de 4 horas dentro dos Estados Unidos em um assento no corredor na cabine principal, configuração 33. Um cara de uns 30 e poucos anos tinha o assento da janela e um menino que parecia ter uns 10 anos estava no meio. Eu estava acomodado e lendo minha revista quando percebi alguém parado ao meu lado. Karen diz com um tom meio arrogante: Você pode trocar de assento comigo? Eu respondo educadamente: Ou, talvez, onde é o seu assento? Só por curiosidade, caso fosse na primeira classe, o que eu sabia que era quase impossível. Alguns assentos para trás. Qual assento especificamente? Ela responde hesitante. 27 é. Eu com uma expressão facial de leve surpresa. Não, isso é um assento do meio, no fundo do avião. Mas eu quero sentar ao lado do meu filho. Você perguntou às pessoas nos assentos 27D e 27F se elas trocariam de lugar com seu filho? Karen responde com uma expressão de incredulidade. Não. Bem, você certamente terá mais sorte oferecendo um assento melhor do que pedir para alguém na cabine principal que pagou mais pelo assento ir para o fundo do avião. Meu filho precisa sentar ao lado de mim. O garoto estava quieto mexendo em seu iPhone o tempo todo, então claramente tinha idade suficiente para sentar sozinho. Ele parece estar bem. Você vai se mover ou não? Não. Vamos lá. O OP não vai ceder em nada. Sim, eu me referi a mim mesmo na terceira pessoa só desta vez. O cara no assento da janela começa a rir baixinho e a Karen fica ainda mais irritada. Você é um idiota. A aeromoça se aproxima. Tem algum problema? Esse cara não quer sair do meu assento. Eu balanço a cabeça em desgosto, pego meu celular e mostro à aeromoça meu cartão de embarque. Senhora, este é o assento deste homem, você terá que ir para o seu assento. Mas, ou você pode desembarcar do avião. A Karen lança um olhar furioso para a aeromoça e para mim e então vai para o fundo do avião murmurando palavrões. O cara no assento da janela me dá um aceno de aprovação. O garoto foi educado com as aeromoças e ficou quieto durante todo o voo. Eu não podia acreditar na audácia dessa mulher. Provavelmente ela reservou o voo no último minuto e planejou isso colocando o filho no assento da frente. Definitivamente foi um dos voos mais memoráveis que eu tive. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.